meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu tô pro vídeo que vocês estão pedindo há bastante tempo, que é pra explicar como é que são as minhas provas, os tipos de provas que eu tenho, quantas questões e coisas do tipo. Se você já gostou da proposta do vídeo, não deixa de curtir, porque ajuda bastante a divulgação. E se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Então chega de blá 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 e bora logo pro vídeo. Bom, vocês sempre escutam falando nos seus vlogs: ah, eu tenho PTM, tenho PPM, tenho tal prova. Vocês sempre ficam em dúvida das minhas provas. Então eu vou falar todas as provas que eu tenho, todos os modelos de prova, e explicar como é que funciona pra vocês. Bom, durante o vídeo eu vou acabar citando alguns nomes, como tutoria, miss e coisas do tipo. Se você não conhece esses nomes é porque você ainda não assistiu o vídeo que eu conto como é que é o modelo da minha faculdade, como é que são as minhas aulas. Bom, então eu aconselho você dar uma pausa nesse vídeo e assistir o meu vídeo que eu conto como é o método da minha faculdade, como é que funcionam as minhas aulas. O vídeo vai estar aqui no box de informações e nos cards pra vocês. Bom, continuando. Então, relacionado aos assuntos que eu estudo na tutoria, eu tenho a PTM. Na verdade, eu não sei muito bem o que quer dizer essa sigla PTM, só sei que é prova teórica. Bom, essa prova eu tenho no final de cada módulo, ou seja, eu tenho 3 provas dessa por semestre. E como é que ela funciona? Ela é relacionada aos assuntos que eu estudei na tutoria daquele módulo. E ela é questão mesmo, é uma prova simples mesmo, igual de colégio. São 20 questões objetivas, que são aquelas de marcar, sabe? E aí varia muito. Às vezes vem um caso clínico lá, fala como é que os sintomas do paciente, e aparece embaixo qual é a síndrome, qual é o transtorno que o paciente tem. Você tem que marcar o transtorno correto. Às vezes tem relacionado a mecanismo de medicamento, às vezes fala todo o mecanismo e bota lá qual medicamento, às vezes fala sobre efeito colateral. Varia muito conteúdo, mas assim, é questão objetiva mesmo, super de boa. Tirando essas 20 questões, ainda tem mais 4 questões subjetivas, que no caso é discursiva, que você vai escrever. E geralmente essas 4 questões, cada uma delas tem tipo letra A, letra B, às vezes letra A, B, C e D. Isso varia muito a questão. Óbvio que se for uma questão única, geralmente é um textão que você tem que escrever, tipo coisa bem longa, tipo mecanismo de ação, coisa do tipo. E quando tem A, B, C e D, é algo mais básico que você tem que responder. Então é assim que é a minha prova teórica da tutoria. Outra sigla que vocês me vêm falando muito é PPM, que é prova prática, e eu não sei o que é esse M também. E essa prova está relacionada às minhas aulas no Morfo. Já fiz um vídeo falando como é que é o meu laboratório Morfo funcional, vou deixar pra vocês também nos cards e no box de informações. Mas como é que funciona? No Morfo eu tenho anatomia, histologia, diagnóstico por imagem, que é tipo ultrassom, radiografia, tomografia, enfim, diagnóstico por imagem, e tem patologia. Então são essas 4 matérias no laboratório morfofuncional. E como é que funciona a prova? A prova são 10 questões, cada uma geralmente tendo A, B, e às vezes tendo A, B, C, D, depende, eu vou explicar pra vocês. E essas 10 questões são divididas em cabines. Então assim, tem a primeira cabine, às vezes, exemplo, tem um microscópio e uma imagem, aí cada uma é letra A, letra B. Aí no microscópio já vem com um exemplo, uma célula, um tecido lá no microscópio. Você olha e tem que identificar, um exemplo, é uma célula mesangial, ou então é determinado tecido. Você tem que identificar e às vezes, dependendo, tem que caracterizar ou você tem que justificar por que é aquele tecido. Isso varia bastante. E a letra B, às vezes, ou vem uma peça anatômica pra você identifica tal estrutura, você coloca tal artéria. Ou então vem um diagnóstico por imagem, que você tem que olhar e falar o que tá alterado naquele ultrassom, naquele raio-x, naquela tomografia, depende qual a imagem. Então, basicamente, a gente tem 10 cabines assim que funcionam nesse esquema, de ter às vezes um microscópio com uma imagem, às vezes ter uma imagem com uma peça anatômica, um microscópio com peça anatômica, e a parte de patologia dentro da histologia. Então, às vezes tem um tecido que está alterado, exemplo, uma célula neoplásica, ou então um enfisema pulmonar. Então você identifica qual a patologia e escreve lá enfisema pulmonar e quais são as mudanças que tem naquele tecido. Então são 10 cabines que a gente tem que passar, e o tempo que a gente tem em cada uma delas geralmente ou é 1 minuto e meio ou é 2 minutos. Então cada aluno vai por uma cabine específica, não necessariamente começa na número 1, às vezes começa na número 5, às vezes na número 7, às vezes na 10. Então isso depende do lugar que você sentou. E aí eles falam, começou a prova, aí liga o cronômetro, deu 1 minuto e meio, eles falam troca, aí você tem que ir pra cabine do lado. Se você não conseguiu ver e identificar em 1 minuto e meio, já era, porque você passou daquela cabine. Se você não identificou, você vai ter que tipo chutar a questão, porque você já teve que ir pra próxima. Então é assim que minha prova do laboratório morfofuncional. No início eu achei que não ia dar tempo, 1 minuto e meio. Eu falei, caraca, 1 minuto e meio pra fazer tudo isso, mas dá super de boa, sério, dá muito de boa. Bom, relacionado ao meu MISC,
eu tenho outra prova, que é a prova teórica do MISC, que geralmente é uma por semestre, ou seja, é a prova final. Porque o MISC a gente tem outras formas de avaliações, que é o TBL, que antes era seminário, passou para TBL, as avaliações diárias e a prova. E essa prova são, se eu não me engano, 3 ou 4 questões subjetivas, ou seja, são questões discursivas, que geralmente é um caso clínico, por exemplo, conta toda uma historinha de tal, fulano de tal, tantos anos, foi atendido na unidade básica de saúde com tantos sintomas, às vezes fala, sua esposa também tinha tais sintomas, enfim, é uma historinha de um paciente, e aí embaixo fala qual é o possível diagnóstico do paciente. Às vezes, por exemplo, falava que ele estava em tratamento de tal remédio, aí falava assim, o medicamento em uso do paciente está adequado? Se não, qual você, tipo, indicaria? Qual você prescreveria? Aí você tem que fazer uma nova prescrição para aquele paciente. Aí vem outra questão que fala assim, qual é o exame que você solicitaria para aquele paciente? Então são assim, são 5 questões, se eu não me engano, não sei se é 5 ou 4. E aí tirando essas questões, a gente também tem questão objetiva, e as questões objetivas são 10 questões, se eu não me engano, cada uma valendo meio ponto. Então no total dá 10 pontos aí. Às vezes em questão de portaria do SUS, de saúde do idoso, saúde da mulher, depende muito do semestre. Tipo, semestre passado eu tive, acho que foi saúde mental, hanseníase, tuberculose. Caiu muito de saúde mental, mas deixa eu ver o que mais. Caiu saúde do homem, saúde da mulher e saúde do idoso. Acho que foi saúde do homem. Acho que foram essas que caíram. Mas assim, pode cair de qualquer assunto, é tipo matéria acumulativa. Então não cai só o que eu estudei aquele semestre, cai de todos os anos do curso. Eu também tenho a prova de habilidades clínicas. Habilidades clínicas, pra quem não sabe, é onde a gente aprende a parte de anamnese, exame físico, um pouco mais sobre as síndromes, sobre as doenças. Então em habilidades clínicas, que a gente aprende o ato de consultar, de relação médico-paciente, e é uma matéria que eu gosto pra caramba. E como é que funciona a nossa prova de habilidades clínicas? A prova de habilidades clínicas é o OSCE, e ele é um por semestre, ou seja, todo final de semestre tem aquela prova. Pelo menos a partir da MD6, que é do 6º semestre, começa a ser assunto cumulativo de todos os semestres. Ou seja, no final do ano passado eu fiz uma prova que podia cair qualquer assunto desde o início do curso, ou seja, de 3 anos. Então era bastante coisa pra estudar. E aí são cabines, são no total de 10 cabines, cada uma valendo 1 ponto. E chega lá dentro, tem um paciente, na verdade na porta fica um caso clínico, mas às vezes nem dá tempo de ler na porta, porque toca campo, você já tem que entrar na sala pra poder fazer tudo no seu tempo. Se eu não me engano, é 5 minutos cada cabine que você tem, e aí lá tem todo o caso clínico do paciente, e aí, mas se tiver alguma dúvida, você pode perguntar pro paciente que tá lá, e aí você tem que fazer, tipo, o exame físico que tá pedindo, o exame físico necessário pra fechar aquele diagnóstico, falar qual é o diagnóstico daquele paciente, o diagnóstico sindrômico, exemplo, ele tem uma síndrome vertiginosa, falar o diagnóstico principal, aí você tem que falar também qual é o exame que você pediria pra aquele paciente pra confirmar o diagnóstico, e qual seria o diagnóstico diferencial, ou seja, se não fosse aquele diagnóstico principal que você deu pra ele, qual seria, tipo, a segunda opção, digamos assim, é tipo isso. Então é uma matéria que eu gosto bastante, eu acho a prova bem interessante, só que você fica, tipo, morrendo de medo, porque são 5 minutos, então você chega lá, lê o caso clínico correndo, pergunta ao paciente, faz o exame físico e já vai direto falando os diagnósticos do paciente. E é bem legal, e às vezes tem cabine que não tem paciente, mas aí tem tipo um raio-x, às vezes tem um raio-x e tem um aparelhinho de ausculta, que tem várias auscultas patológicas. Então tu tem que relacionar o quadro clínico que tá lá no papel que eles dão pra gente, relacionar com o achado que você encontrou no raio-x com a ausculta que você ouviu. Então você tem que falar, aí você tem que falar tipo, por causa de tais sintomas dele, com esse achado na radiografia, com essa ausculta, o diagnóstico principal dele é esse, o diagnóstico diferencial é aquele, e eu pediria tal exame pra confirmar. Então é bem legal mesmo essa prova. Só que é a prova que todo mundo fica, tipo, morrendo de medo, porque é muito conteúdo pra estudar. E, tipo, às vezes você nem sabe qual é o professor que tá lá atrás, tipo, te ouvindo. Porque o professor fica atrás da sala, tipo, é um consultório mesmo. E atrás só que tem um negócio de vidro, só que é um vidro espelhado. Então tu não consegue ver quem tá do outro lado. Só que eles conseguem te ver e ouvir, porque tem, tipo, não um microfonezinho na sala, fica um microfonezinho na sala que o professor consegue ouvir tudo que você tá fazendo e ele consegue falar contigo se for necessário. Então é uma prova bem legal, mas que você fica, tipo, morrendo de medo. Todo mundo morre de medo dessa prova. Outro modelo de prova que eu também tenho é relacionado à aula de habilidades cirúrgicas. E como é que funcionou a minha prova de cirúrgicas? A minha prova de cirúrgicas, a gente tem 3 professores de cirúrgicas e a prova teve 4 questões, ou seja, cada questão valia 2,5 pontos e a gente tinha 3 minutos pra cada questão. Então era o mesmo esquema de rodar as cabines.
Eu comecei pela questão de um professor, e aí ele pediu pra que eu fizesse, se eu não me engano, o nó do cirurgião pela técnica de puxê. Não lembro qual foi, mas era um nó lá que tinha que fazer. E ele pediu pra eu fazer também, não lembro se foi sutura ou se foi um ponto. Acho que foi o ponto simples e vertido. Então eu tinha que fazer essas duas coisas. Depois eu passei por uma cabine que não tinha professor nenhum, era um computador e eram várias feridas, eram 3 feridas. Cada uma delas tinha que colocar o tipo de ferida que era, tinha que colocar o grau de contaminação em relação ao tempo. Então eu colocava o nome, qual era o tipo de ferida e o grau de contaminação. Acho que eram só essas duas perguntas que tinha. E eram 3 feridas, então eram 3 questõezinhas. Depois dessa cabine, passou os 10 minutos, eu ia pra uma outra que eu tinha que fazer a diérese. Então ele pediu pra eu fazer uma divulsão, pediu pra eu fazer uma incisão magistral e pedia pra eu fazer uma secção. Então era bem de boa, bem fácil essa cabine. Além de montar o bisturi, que ele também tinha pedido, essa daí. E eu passava pra última cabine, que era de instrumentação cirúrgica. E aí, assim, no simulado, que a gente teve simulado e a prova, no simulado caiu pra eu montar uma mesa pra uma cirurgia infraabdominal. Só que no dia da prova caiu uma coisa bem mais simples. Caiu, tipo assim, eram 5 ou 6 instrumentos. E eu tinha que falar qual era o nome do instrumento. Tinha que falar em qual fase que ele tava, em qual fase do ato cirúrgico. E eu acho que era isso, e a função. E aí eram 5 instrumentos. Então foi super tranquila a prova de cirúrgica, gostei pra caramba, mas também tava morrendo de medo. Bom, e assim são as minhas provas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito ter esclarecido as dúvidas de vocês. Bom, se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação às minhas provas, pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou ter todo o prazer de responder pra vocês. E se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei. Isso ajuda muito na divulgação, sério. Vocês não têm ideia do quanto que ajuda na divulgação, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom e começa a recomendar pra mais pessoas. E se você gosta do assunto de medicina, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muitos vídeos quando voltar às aulas. Sério, eu vou gravar toda semana vlog da minha rotina, mostrando os assuntos que eu tô estudando, mostrando todos os detalhes pra vocês em primeira mão. Então se inscreve aqui. E é isso, meus amores. Super beijos e tchau, tchau.